Olá, sejam todos muito bem-vindos ao X da Questão, o meu, o seu, o nosso programa semanal de informação com opinião sobre o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba. Eu sou a Gi Palerme e você sabe que não faço esse programa aqui sozinha. Nesta semana o Vanderlei Pelizeri está ausente, então hoje nós vamos contar com a participação especial do Agenor Zaparoli, comentando aqui, complementando aqui, né, esse time de mentes questionadoras. E eu começo acolhendo e agradecendo a ele por ter aceitado vir enriquecer aqui esse nosso debate. Boa noite, Agenor, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigada por ter topado estar aqui conosco. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso também aqui participar com vocês. Eu venho acompanhando o X da Questão há um tempo, o Vanderlei me apresentou e eu vi que ele estava participando também. Ele até tinha me sugerido a participar algumas vezes, há um tempo atrás. A gente até tentou uma vez, mas depois teve que mudar de horário e não deu certo mais para mim. Mas dessa vez estamos aí, firme e forte. Ellen, boa noite para você. Muitos assuntos quentes, né? Aqui para a gente debater. Boa noite, Agenor. Muito obrigada aí pela sua presença, pela sua participação hoje. Bem-vinda de volta aí, Omara, que não esteve conosco na semana passada. Gi, e a você, público de casa, que nos assiste todas as segundas-feiras, a partir das 8 da noite. Muito obrigada e boa noite para vocês. Assuntos quentes, assuntos bons, e vamos para mais um X da Questão aí. Vamos que vamos. E hoje também está de volta aí, como a Ellen já adiantou, a Omara Paulinelli, que não esteve conosco na semana passada, nos deu aí um bolo. Boa noite, Omara. Bem-vinda de volta, né? Boa noite, Gi. Obrigada. Boa noite, Ellen. Prazer, Agenor. Boa noite. Boa noite, todo mundo aí de casa. Eu já estava com saudade, gente. Nossa, como que me faz falta. É um prazer estar aqui de volta, viu? Um beijo para todo mundo aí de casa. Vamos, então, aí achar o X da questão, de um monte de coisinhas. É isso aí. Mas antes da gente começar para valer com as notícias, né, dessa noite para você, eu faço aquele apelo que você já conhece. Inscreva-se no canal. Curta, comente, compartilhe, vá agora aí na setinha e já compartilha, já envia esse vídeo. O programa ele é fruto, o programa X da Questão, de um trabalho totalmente independente. Então, como nós não temos nenhum tipo de patrocínio para fazer aí investimentos para que o YouTube nos ofereça, a gente precisa de você, do seu engajamento. É só através do seu engajamento que a gente vai conseguir crescer esse programa em relevância aqui na plataforma. Nós precisamos que você se inscreva e interaja, deixando a sua curtida, deixando o seu comentário, e lembra também de acionar as notificações, porque aí você vai ser informado todas as vezes que tiver um novo conteúdo disponibilizado aqui no canal. Outro recado importante para você é que todo o conteúdo que nós trazemos aqui para esse debate semanal, você também encontra no meu blog, o www.gipalerme.com.br. Além de poder assistir por lá também os episódios completos do programa O X da Questão. No meu blog você pode ler em formas de artigos os assuntos que nós tratamos aqui e outros que são postados diariamente sobre os principais fatos que impactam a nossa vida, a vida da sua família, dos seus filhos. Então, para você ter notícia de qualidade onde você estiver, informação de verdade quando você puder, e opinião com precisão e objetividade, se você quiser. Você pode acessar pelo computador, pelo tablet ou pelo celular, www.gipalerme.com.br. Então, agora, começando para valer o programa dessa noite com uma notícia, infelizmente triste, lamentável, que movimentou aí as redes sociais nesta última semana. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu autorização judicial para que uma grávida de Belo Horizonte aborte o bebê de 6 meses que está esperando. A criança foi diagnosticada com mega bexiga,
uma anomalia que causa problemas renais e má formação dos pulmões. Ao dar a sentença, o juiz da 36ª Vara Civil de Belo Horizonte, Marcelo Paulo Salgado, teria avaliado o relatório médico anexado ao processo e considerado ser irrefutável o sofrimento psicológico a que estaria submetida a mãe e a inutilidade da exposição ao risco de vida ou de sequelas à saúde ante a perspectiva nula de sobrevida do nascituro ou, em caso de sobrevida, a mínima expectativa de vida, o sofrimento causado ao ser humano. A decisão foi de encontro à manifestação que o Ministério Público havia dado anteriormente à decisão. O órgão havia se manifestado contrário ao pedido do aborto, argumentando que, apesar da alta probabilidade de que o bebê viesse a morrer intraútero, né, ou até mesmo nos primeiros dias de vida, existiria sim uma possibilidade, mesmo que pequena, de que ele pudesse ser assistido e manejado com terapia renal substitutiva. Omara, essa eu começo com você. Falar de aborto é sempre um tema muito caro para a gente que defende o direito à vida desde a concepção. Realmente, Gi, esse assunto é um assunto muito triste, né? Que aflige aí o coração de muitas mulheres, muitas pessoas, né? E é um tema, assim, que nem deveria estar sendo discutido, né? De tão absurdo que ele é, sabe? Não teria que estar em discussão esse assunto. Aí eu fico pensando, então, assim, agora vai ser assim, desse jeito? Né? Com essa decisão desse juiz, a partir de agora, crianças com deficiência, elas não merecem nascer, porque elas podem causar um sofrimento para a mãe, ou porque elas podem aumentar as despesas da família. Então, agora o feto com anomalias, com deficiência, então, todos merecem morrer? Essa é a minha pergunta, tá? A gente já viu uma história mais ou menos parecida com isso no passado, quando as crianças com deficiência, elas nasciam e já eram assassinadas, né? Porque no passado eles diziam que crianças deficientes eram do demônio, né? Ou colocavam elas num porão, escondiam elas da sociedade, ou eram simplesmente jogadas num penhasco, assassinadas, né? A gente já viu isso no passado, diferente, mas já viu. Então, assim, os pais estão querendo ter somente filhos perfeitos, né? Então, assim, eugenia, falam. Então, a gente sabe que é difícil para os pais terem filhos com deficiência. Ninguém está dizendo que é fácil, né? Mas a gente sabe que toda mãe quer que o filho nasça saudável. A gente sabe de tudo isso, né? Mas como que a gente vai fazer, gente? Isso aí tá indo longe demais. Vocês não acham, não? Tá? Vocês percebem que bebês com deficiência, eles podem não nascer mais no futuro, bem próximo? De acordo com esse juiz aí, com essa sentença, o que pode vir daqui para frente, depois disso? Então, para mim, isso aí é surreal, gente. Tá? As deficiências, elas podem ser adquiridas ao longo da vida também, gente. A criança pode nascer saudável e depois ela adquirir uma doença depois de nascer, né? Querer ter uma gravidez, né, com nascimento só de bebês saudáveis, não garante que esse bebê não vai ter problemas depois de nascer. Então, a gente vai matar o bebê depois que ele nascer? Porque ele nasceu saudável, depois ele ficou doente, a gente mata, então. Porque percebem que é a mesma coisa? É a mesma coisa. O bebê no ventre, o bebê depois de nascer, é a mesma coisa, gente. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Imagine, vamos fazer uma reflexão. Imagine se os filhos resolvessem matar os pais na velhice, porque eles ficam doentes e começam a dar trabalho. Imaginem isso. Porque matar um bebê por desconforto ou porque ele tem algum problema de saúde é a mesma coisa, né? Que matar os pais quando começam a dar problemas na velhice, começam a dar trabalho, ficam doentes.
Né? Percebem como é absurdo essa ideia? Então, gente, uma vida que dure 15 minutos, que dure 10 minutos, que dure 5 minutos, que seja, ela já valeria a pena, sabe? E seria melhor do que carregar esse peso nas costas de ter assassinado o próprio filho, tá? E quando tiver que ser a hora dessa criança, vai ser Deus que sabe? Enquanto isso, ela vai ser amada, ela vai ser cuidada, ela vai ser protegida pela mãe, tá? Deus decidirá o momento. E eu percebo, assim, que nessas situações, tá? Que quem vive pelo prazer e pelo conforto não tem essa capacidade de entender o significado do amor e do sacrifício, sabe? Então, assim, para concluir, eu queria só dizer para as mães que carregam no ventre aí um bebê que tem algum problema de saúde. Eu quero dizer que Deus escolhe a dedo aquela mulher para carregar um filho assim. São mulheres muito especiais, não é qualquer mãe que Deus confia um filho deficiente, tá? Eu até conheço uma mulher aqui em Araxá que eu admiro pela luta que ela tem com a filha dela, ela se chama Catuíra, é uma mulher guerreira, tem uma filha com múltiplas deficiências, e é uma mulher muito forte, sabe? Então, era só isso que eu queria dizer para você, mãe, que carrega um filho com deficiência. Você é muito especial, tá? Não é qualquer mãe que tem essa missão aí, não, tá? Agenor, infelizmente, é uma decisão judicial que levanta a discussão aí jurídica do risco, né, que a Omara está dizendo, de abrir precedente para que seja realizado o aborto em outros casos que não estão tipificados em lei, né? Pois é verdade. Abrir precedente, essa é a grande questão do momento, né? Não só a nível nacional, mas a mundial. Eu enxergo que existe uma organização mundial que está levando a abrir esse tipo de precedente, né? Qual que é a alegação da esquerda hoje em dia? Amontoados de células, apenas um embrião. Não é nada, é só células se multiplicando dentro do ventre da mãe, né? Ventre da mãe não, vamos mudar essa palavra. Dentro de uma mulher que detém controle do seu corpo. É isso que eles querem alegar. Eles querem trazer palavras bonitas, palavras que incentivam aquelas pessoas que ainda estão na dúvida, né, de que você tem direito de assassinar o bebê no ventre, né? Se a gente for procurar por esse lado aí de amontoados de célula, nós também somos um amontoado de célula. Qual que é a diferença da gente, eu com 41 anos, com o bebê que está no ventre, que ainda nem completou 1 ano? A diferença é que eu tenho como lutar pela minha vida. O bebê, não. Então, nada mais normal do que a gente tentar lutar por ele. Porque a Omara falou, disse tudo, né? É tipo uma hipocrisia genocida da esquerda. Eu imagino que isso vai ficar cada vez pior, porque faz parte, né, faz parte do grande planejamento dessa nova, não digamos nova ordem mundial, mas dessa ideologia sangrenta que todos nós conhecemos há muito tempo, de tentar deturpar ao máximo os nossos valores, de derrubar, até enquanto mexiam só com valores, valores sintéticos que a gente tem culturais, né, a gente conseguiria lidar com facilidade, porque a gente, geralmente a direita, os conservadores, têm razão do lado deles. Mas agora eles estão trazendo, depois de deturpar a mente das crianças nas escolas, né, depois de criar advogados e até juristas com ideologias voltadas para a esquerda, eles já estão com poder de modificar leis, né, de tirar o direito das pessoas
utilizando palavras amenizadas, né? Eles não vão falar que você vai triturar um bebê dentro do ventre da mãe. Isso não vai sair da boca deles, porque eles precisam da opinião pública, eles precisam trazer à baila a questão de que a mãe tem o direito, né? E não o filho. Né? O filho, na verdade, não é um filho ainda. Vocês não perceberam que não é um filho ainda. Né? E aquela discussão, da onde vem a alma? A alma está ali, logo que fecundou. A alma está na semente masculina, está na semente feminina, está no momento. Existe essa discussão. E aí? O ser humano tem alma, não tem alma? O bebê tem alma ou não tem alma? Eu acho que, assim, é muito pesado essa discussão. E eu acho que não é por esse caminho que devia seguir, conduzir essa tese mirabolante de que psicologicamente a mãe vai ficar abalada e a criança não vai ter chance quase nada de viver. Assim, eu não vejo por esse lado. Eu acho que nós, como sociedade tão evoluída, né, temos tecnologia para quase tudo e estamos inventando, melhorando tecnologias para quase tudo. Não é possível que a gente não consiga prover uma qualidade de vida para um bebê como esse. Né? Não devia ter engravidado. Engravidou. Bom, quando você engravidou, você começou a dividir, você, mulher, começou a dividir o seu corpo com outro ser humano. Eu entendo assim, você acabou de dividir o seu corpo com outro ser humano, no qual você deve o maior cuidado da sua vida. Né? Eu acho que você deve maior amor do que a si próprio. Né? E é essa dualidade que traz a esquerda. Elas querem separar esse amor. Não, a mãe tem que ter amor ao próprio corpo, meu corpo, minhas regras. E o bebê é um amontoado ali de células se desenvolvendo, ele ainda não tem vontade, ele ainda não sente dor. As primeiras coisas que são desenvolvidas nele é o órgão sensor. O assassinato do bebê no ventre não é algo humanizado, igual é feito, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que um condenado à morte, né, porque é um criminoso perigoso, ele recebe injeção letal, no qual ele fica sonolento e morre. Quer dizer, não sente dor nenhuma, ele simplesmente dorme e seu corpo para. A melhor morte que pode existir. O feto, não. Né? A criança dentro do ventre da mãe, ela é espedaçada. Né? Ela é despedaçada, ela não recebe uma injeção para descansar e tal. Então, assim, é muito cruel pensar, e como a Almara falou, até tentar discutir essa questão. Né? Para mim, Agenor, é muito difícil chegar a uma decisão concisa. Eu sou naturalmente contra o aborto, mas confesso que certas questões poderiam trazer à baila realmente uma possibilidade, como, por exemplo, risco de vida da própria mãe. Se a mãe falecer, o que vai acontecer com o bebê que nasceu? Né? Tem gente que vai criar? Tem. Mas, assim, eu me sinto muito emotivo para discutir essa questão. Portanto, eu me retenho aí na questão de que eu sou contra o aborto. Né? Isso, questões morais. Né? E nós estamos discutindo aqui questões morais. E o tal precedente é algo perigoso. Porque se a gente seguir a teoria de que o amontoado de células, que nós somos também, não tem direito à vida ali dentro do ventre, também podemos dizer que nós, seres humanos, não temos direito à vida em certas questões. Aí vai começar a discussão de que um bandido pode ser julgado pelo juiz e que ele matou um amontoado de células, que ele matou não uma pessoa, porque ele enxergava aquela pessoa como um amontoado de células. Já não existe aí a teoria de que
você é o que você gostaria de ser? Por exemplo, eu nasci homem, mas eu não sou homem, porque eu me enxergo como uma árvore. Eu sou uma árvore, eu quero ficar lá com os braços para cima. Então, se você se dirigir a mim como pessoa, como homem, eu vou te processar, né? Então, assim, está seguindo essa sequência de fatos aí, de narrativas, que pode chegar a algo absurdo, né? Um bandido assassinou outra pessoa porque simplesmente enxergava ela como um animal, né? E até hoje, os animais já têm segurança à vida, né? Direito à vida, né? Já existem leis ali que penalizam o assassinato ou os maus tratos aos animais. Então, assim, assassinar um ser humano começa a ser fácil demais. A justificativa começa a ser fácil. E isso atrelado, né, comunado com a questão dos advogados que foram escolarizados dentro da questão Paulo Freire, conectando esses dois, é um perigo, porque os precedentes chegam a esse ponto. Já temos juízes, por exemplo, soltando bandidos que foram presos por transportar imensa quantidade de drogas e que o juiz simplesmente alegou que não tinha causa provável para parar aquele veículo. Simplesmente pararam o veículo, fizeram uma abordagem e simplesmente acharam a droga. Não é essa a forma correta. Entendeu a questão do parecer aí, a questão do precedente, o tanto que é perigoso? Eu sigo mais. Hitler tinha um precedente assim. A Alemanha se levantou porque o Hitler disse que eles eram a raça dominante, que eles eram a raça perfeita, e que tudo que viesse a colocar em risco a raça, aquela etnia, teria que ser dizimada. Não é simplesmente entrar num julgamento legal, né, num decorrimento de uma defesa legal. Não. Se o soldado lá na ponta, que trabalha no extremo do emocional, julgar que você faz parte do grupo de risco, ele vai te assassinar, né? E com muita facilidade. Nós trabalhamos, como a Mara mesmo disse, nós trabalhamos muitas décadas para manter o conservadorismo, os valores vivos, né? E chega um ponto agora que a gente começa a perder os nossos direitos, que foram conquistados com muita dificuldade, começamos a perder direitos por questões ideológicas, né? E até o momento a gente discutiu questão meramente moral. Eu quero trazer aqui algumas questões que são basicamente técnicas, né? Apesar de eu não ser advogado, apesar de ter feito curso de direito, eu não sou competente para discutir questões legais, mas eu posso dar opinião da minha interpretação da questão. Por exemplo, artigo 5º da Constituição, ele fala: todos são iguais perante a lei, sem discussão de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida. O caput já diz inviabilidade do direito à vida. Já deixa bem claro. E olha que não para aí. Tá? O item 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, você vai obrigar um bebê a ser retirado de dentro da propriedade que ele detém ali, né? Que ele está dentro de... Quando ele nasceu, ele adquiriu propriedade daquele local, né? Não, é aquela questão, a mãe já não é dona do próprio corpo, né? Ela dividiu em face do amor, né? Em face da técnica também, com o bebê no ventre, né? Parágrafo 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano que o degrade. Por que nós temos esse direito e o bebê não, né? Aquele bebezinho, ele não tem jeito, ele não tem como se defender. E por que a lei diz que não tem direito ninguém tem direito a ser submetido, ninguém
será submetido à tortura e o bebê será, né? São questões técnicas aqui que eu estou trazendo. Eu não estou trazendo mais a moralidade. Eu estou trazendo a Constituição. Eu nem quis entrar na questão legal. Eu estou entrando na questão constitucional, que é acima da legal. São invioláveis a intimidade e a vida privada. O bebê tem uma vida privada lá dentro. Por que eu vou violar ali? A Constituição não dá direito isso? Né? A casa é o item 9. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ali é a casa dele. Né? Lógico que eu estou fazendo uma interpretação aqui bem abrangente, né? Mas eu, como conservador, entendo que isso tem seu nexo. Né? Já a esquerda não entenderia dessa forma. Não, a Constituição não fala do amontoado de célula, do embrião, fala do ser humano. Mas o que é o ser humano? Entendeu? Começou lá. O item 22. É garantido o direito à propriedade. A barriga da mãe é a propriedade do bebê agora. Ele está lá dentro, consumindo, e de alguma forma existe uma relação consumerista entre mãe e bebê. Ela provê em troca do amor. Né? Se ela não tem amor, fazer o quê? Não tem como colocar amor dentro da cabeça da mãe, mas no momento que ela fecundou, no momento que ela teve a conjunção carnal ali e aconteceu a fecundação, ela dividiu o corpo dela com um ser que não é ela, tá? Não é ela. Então, até que se tirar um pedaço, ela não vai sentir nada. Né? Ele está ligado a ela por um cordão umbilical. Então, é um outro ser. O Estado proverá, na forma da lei, item 32. A defesa do consumidor. O bebê ali é um consumidor. Ele está consumindo o sangue da mãe. Em troca de quê? Não sei. Independe se a relação entre os dois é unilateral ou bilateral. Tá? Não quer dizer que porque a mãe não recebe nada de troca, né? Como eu disse, ela recebe amor, mas se ela abdicar do amor, se ela não tem a mínima chance de amar, de uma certa forma, é uma ligação unilateral. E o bebê é a parte fraca, a parte frágil nessa relação. Tá? E, por último, não há crime sem lei que defina, sem pena, sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia comunicação legal. Quer dizer, o bebê, ele não cometeu nenhum crime. Por que ele está sendo lesado? Por que ele está sendo... por que ele está pagando aquela pena? Né? Então, assim, é uma discussão muito triste de se fazer, moralmente. Agora, legalmente, tecnicamente, tem muita bagagem para dizer que o aborto não deveria ser levado em consideração pela nossa sociedade. Com toda certeza, né? Ellen. Eu vou começar esse tema contando uma experiência pessoal minha, que eu não teria nenhum problema em falar sobre isso aqui, nem me colocar numa posição de vítima, porque eu estou longe de ser isso daí. Eu sou uma mulher que luta todos os dias por aquilo que eu acredito. Eu venho tentando engravidar, já vai fazer acho que 3, 4 anos já, e eu tive 3 gravidezes, acho que é isso. 2019, 2020, 2021. Eu tive 3 abortos espontâneos. O aborto, seja ele espontâneo ou não, ele deixa marcas na vida da gente. Eu passei por 3. Eu tive 3 abortos e os meus 3 abortos foram espontâneos. Eu venho fazendo tratamentos, eu venho tentando engravidar desde 2018, 2019. E em 2019 eu tive uma perda, 2020 eu tive outra perda, 2021 eu tive outra perda. Na minha primeira gestação, eu escutei o coraçãozinho batendo quando você põe o ultrassom, né? Você faz o exame de ultrassom, tem um coração batendo ali, tem uma vida batendo ali. E aí, como é que você pode pegar e ser favorável a essas leis, a essas ativistas feministas que estão querendo legalizar aborto até 24 semanas?
É assassinato. Isso é assassinato. Está querendo legalizar um crime. E é assassinato. Não faz diferença você matar uma pessoa de 30, 40 anos de idade, você matar uma pessoa, uma vida que está nascendo ali de 5, 10 semanas. Para essas mulheres aí que estão falando que defendem o aborto, elas foram pessoas que nasceram, que tiveram direito à vida e não foram abortadas, porque as mães delas assumiram a responsabilidade de engravidar e falar, eu vou cuidar do meu filho. Deram a ela a liberdade de falar, agora eu vou cuidar. Gravidez não é uma coisa que você está andando na rua, tropeça na pedra e fala, putz, engravidei, que fatalidade, não quero. Agora eu vou chegar em casa, é como se eu quisesse pegar essa roupa minha aqui, tirar, jogar fora, pegar esse relógio meu aqui, ó, e jogar ele fora. Eu estou falando de vida, eu não estou falando de um objeto, não. Não é meu corpo, minhas regras. Com o seu corpo você faz o que você quiser. Mas com a vida que tem dentro de você, que você está gerando, isso daí é uma outra vida. E que quem decide por essa vida que está nascendo aí é você. Então decida bem decidido. Um texto aqui que eu gostaria de dividir com vocês é que essa decisão do advogado, a decisão do juiz para o advogado Miguel Vidigal, da União dos Juristas Católicos de São Paulo, essa decisão mostra que no Brasil, como em outros lugares do mundo, o aborto vem sendo autorizado por juízes que prescrevem as suas próprias convicções ao invés de aplicar a lei. Juízes esses também que tiveram o direito de nascer e que a mãe não abortou eles. A alegação dada pelo juiz poderia ser usada por qualquer magistrado para autorizar a eutanásia ou mesmo a morte de uma criança em estado grave que faça a mãe sofrer por conta de ter de permanecer cuidando dela. A decisão, que carrega talvez uma legítima preocupação com a saúde da mãe, não parece estar sustentada na legislação nacional vigente, muito embora parte dos magistrados brasileiros venham fazendo interpretações e modificações na lei a respeito da vida. Estão criando ativismo judiciário, jurisprudência. No Brasil, o aborto é crime tipificado pelo Código Penal e não é punível quando a gravidez é decorrente de estupro e quando há risco para a vida da mãe. Tem lei para isso já. Né? Além disso, em julgamento de 2012, o Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou que o aborto também não é punível em casos de bebê com anencefalia. A via legítima para tratar sobre o tema aborto é legislativa. Entretanto, por meio de um ativismo judicial cada vez mais imperativo em nosso país, o judiciário brasileiro vem tomando decisões e criando leis a partir de casos específicos como esse. Inúmeros estudos demonstram o sofrimento psicológico e o risco da vida que se submetem mães que procuram um aborto com medo de interromper a vida de seus filhos. Traumas que persistem por toda a vida. Curiosamente, esse ponto jamais é tratado em decisões que autorizam um aborto. Porque não é simplesmente ir lá e matar. Você está tirando a vida de uma pessoa. A pergunta que você tem que fazer para você quando você pensa em aborto, eu sou uma assassina? De qualquer forma, o judiciário e o legislativo têm de pautar suas leis em decisões tomadas como princípio o bem maior que é a vida. Direito natural, tanto da mãe quanto do filho. É preciso saber, sempre recordar que a vida é um direito inalienável, dado por Deus, e deve ser o primeiro pressuposto de qualquer regramento ou decisão judicial. Eu fiz um post sobre isso nas minhas redes sociais e eu escutei mulheres falando para mim assim: Ellen, se você não é a favor do aborto, não aborte. Se você não é a favor do casamento gay, não se case com uma mulher. Não se trata de ser a favor ou não, se trata de cumprir a lei. E se trata de você ser coerente, de você ter princípios, valores. Qual o valor que você tem? Tem mulheres morrendo. As mulheres que estão morrendo, precisa se trabalhar, então, políticas públicas nesse sentido? Precisa. Mas a política pública é para a pessoa não engravidar e não para a pessoa matar o filho. Tem uma diferença muito grande nisso daí. Se você não quer, você fez, você assume as responsabilidades de ir lá e ter feito o ato. Ellen, eu fui estuprada. Tem lei vigente no país para isso, que protege a mulher nesse sentido. São traumas? São. E aí, mais uma vez, políticas públicas. Precisa se ampliar as políticas públicas, então vamos trabalhar para ampliar as políticas públicas e não para trabalhar e
com assassinato, transformar assassinato numa coisa que é normal, porque não é. É o modo do que a gente está fazendo. A rede pública, ela distribui anticoncepcional, ela distribui camisinha. Tudo isso daí são métodos contraceptivos para você evitar uma gravidez, para você evitar uma gestação indesejada. Se as pessoas hoje em dia, essa turma que prega ideologia de gênero nas escolas, pudesse trabalhar a educação sexual, eu garanto que esses jovens eles estariam mais capacitados a entender o que eles querem e como é que eles não querem e o que deve fazer para prevenir uma gravidez. Conversar, dialogar é a melhor opção. Agora, ser assassina e falar, uhul, estamos defendendo o meu corpo e minhas regras. Isso daí beira o ridículo, beira a covardia. Saída tem. E você pode lutar pelo que é certo. E assassinato, com certeza, não é uma delas, porque é crime. Muito obrigada. Com certeza. Para trazer só mais uma informação, para enriquecer aí você, munir você a respeito desse assunto, o pai dessa criança tem 47 anos e a mãe 38 anos, tá? Partiu deles esse pedido para que fosse um direito abortar, assassinar esta criança. O casal descobriu a anomalia em janeiro deste ano. Eu recebi um comentário, porque eu também postei isso, e eu recebi um comentário que eu queria trazer para você, que está acompanhando, para a gente finalizar. É de uma psicóloga, que você vai ver aí a foto na sua tela agora. Ela se chama Thalita Rocha. Ela escreveu assim: eu tenho uma anomalia crânio-facial, uma deformação congênita, chamada fissura lábio-palatina, e nasci de 6 meses. Imagina só se isso se normaliza e se eu tivesse sido abortada. Isso é muito triste, muito lamentável. Para você, mais essa informação. Então, vamos seguindo em frente, mas antes da gente seguir para o próximo assunto, eu quero convidar você para vir fazer o X da Questão conosco. Para isso, basta você enviar a sua sugestão de assunto, que você sabe, né, aí que estão acontecendo na sua cidade e que as mídias tradicionais convencionais eliminam dos noticiários, ou quando abordam, usam um viés ideológico que tira o fato do foco. Para contatar a Ellen, basta você digitar @Ellen com 2 L's, Miziara com Z. Para contatar a Omara, você encontra no @OmaraPersonal. O Agenor, que é nosso convidado aqui hoje, mas que eu tenho certeza que vai passar aí as sugestões, caso você envie para ele também. O Agenor você contata no @Agenor Zaparoli, com Z e 2 P's. Ou você pode entrar em contato comigo pelo meu perfil pessoal, que é o @Gi com I, Palerme também com I. Nós contamos com as suas sugestões. Vamos seguindo então com mais informação e opinião. Foi aprovado na última semana a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, na Câmara Municipal de Uberlândia, para investigar as contratações diretas feitas pela Secretaria Municipal de Saúde, além da gestão da saúde do município, que atualmente é feita por meio de convênio com a Associação Paulista para o Desenvolvimento de Medicina e a Missão Sal da Terra. Juntas, as duas instituições receberam no ano de 2021 800 milhões de reais. Das 27 cadeiras que compõem a Casa Legislativa em Uberlândia, 9 era o número mínimo de assinaturas para que a CPI fosse instaurada e essa CPI conseguiu apenas essas 9 assinaturas. O vereador Murilo Ferreira da Rede foi o autor do pedido e disse que não se trata de fazer politicagem, mas de detalhar a aplicação dos recursos públicos nas associações privadas que dirigem a saúde na cidade. Agenor, eu começo por você. Qual que foi a sua avaliação aí a respeito da instauração dessa CPI? Então,
a princípio, eu me espantei com a quantidade de pessoas do lado da esquerda, da extrema esquerda, assinando por esse decreto, por essa CPI. Aqui nós temos 3 vereadoras que são da extrema, e entrando contra um prefeito que não é conservador, que não é de direita, né? Para mim, não existe tripartição de política, não. Ou é esquerda ou é direita. Quem se auto-intitula centro, para mim, é aquele em cima do muro que quer mamar dos dois lados. Então, assim, quando você vê a esquerda lutando contra a extrema esquerda ou vice-versa, é porque algo de errado não está certo, né? Mas até esses dias o Caporeso falou lá na bancada que o pessoal estava reclamando que ele não se posiciona contra o prefeito, e ele falou que se posiciona sim, muitas vezes contra o prefeito e muitas vezes a favor, porque ele defende ideias. Eu achei interessante da parte dele falar isso, que ele defende ideias para o povo, para a população. Ele quer o bem da população, o que geralmente a direita e os conservadores querem. O conservador quer ficar em casa, tranquilo, trabalhar, receber seu dinheiro, pagar imposto que seja justo, quer consumir, gastar. Ele não quer se envolver em briga, não quer discussão sem sentido. E quando você vê a esquerda quer brigar por tudo, por tudo. A intenção é implantar uma sociedade em conflito direto, né? Bom, eu espero que essa CPI ela alcance os gastos da pandemia. Eu não sei se, como a CPI ela tem que ter causa determinada, né? Eu não sei se vai alcançar os gastos da CPI, os gastos da pandemia, daquela época que podia se gastar à vontade, que o Ministério Público fechava os olhos e nada acontecia, né? Podia se gastar dinheiro com qualquer coisa e se colocava na lápide do vírus chinês, né? Espero que atinja isso, mas eu acho que não vai, porque as causas determinadas aqui dizem respeito considerando as constantes lotações na unidade de atendimento integrado do município, né? Lotação sempre teve no SUS. Quando na vida a gente ouviu falar que o SUS esteve tranquilo, né? Que os hospitais estivessem tranquilos, né? Quando que você viu alguma filmagem de hospital que não tinha leitos no corredor, né? Tinha aquelas camas espalhadas pelos corredores e não dentro do leito, né? Isso daí não é dignidade, falta de dignidade humana, você ser atendido no corredor, né? Muitas vezes pelado, só com aquela roupa que não ventila, que ventila atrás, né? Então, é estranho, num ano eleitoral, iniciar uma pandemia, iniciar uma CPI para tratar exclusivamente dessa questão de leitos lotados e de reclamações de hospitais públicos. Isso sempre teve. Por que não foi investigado antes? Bom, um dos fatos pode ser que não tinha alcançado a quantidade o quórum necessário para isso. Isso pode ser uma questão. Mas eu espero, sim, sinceramente, que alcance pelo menos a questão do hospital Santa Catarina, por exemplo, né? Um hospital que foi absorvido pela prefeitura, foi reativado para criar leitos, né? Lá em março, acho que março de 2021, deixa eu ver aqui, tem até Uberlândia investe 130 milhões e abre 610 leitos para combater o vírus chinês, né? Pode falar muito sobre o nome, mas isso foi em 25 de março de 21. E depois, em 18 de novembro, logo depois das eleições municipais,
leitos estarão à disposição da população, diz Odelmo Leão. Quer dizer, esse título meio que beneficiou ele, né? Mas no começo do artigo já fala, após o anúncio de desativação de 42 leitos na unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Catarina, o prefeito de Uberlândia prestou esclarecimentos na tarde do dia tal sobre o fato. Em coletiva à imprensa, o prefeito Odelmo Leão falou sobre a destinação dos profissionais da saúde que antes ocupavam os postos nos anexos municipais e sobre a incidência de casos de doença da cidade. Quer dizer, antes da eleição, gastou fundos imundos para pôr esse hospital em funcionamento exclusivamente para vírus chinês. Acabou de passar a eleição, vamos desativar leito, porque não está precisando mais, porque acabou a onda, e de repente começa a vir uma onda assim, terrível na época do carnaval, e ele diz que vai reativar os leitos que foram fechados. Quer dizer, eu acho que deveria partir para analisar esse ponto, mas não sei se vai alcançar, não. Confiar desconfiando, né, Ellen, quando o pedido de CPI vem, assim, de partidos como a Rede, que, infelizmente, não prestam grande serviço à nação em todas as esferas públicas, né, mas a gente confia de que a CPI possa vir ter aí algum tipo de ação efetiva, porque o próprio Caporeso assinou. Eu acredito e eu confio no Cristiano Caporeso, que inclusive, vou fazer aqui uma propaganda gratuita aqui, minha dobradinha, pré-candidato a deputado estadual, e porque é uma pessoa íntegra, séria, conservadora, está trabalhando pra caramba lá em Uberlândia, e eu disse uma vez a ele, e repito para vocês aqui, se nós aqui em Uberaba tivéssemos um legislador sério, que debate as opiniões, que defende as ideias, que tem posicionamento, nós, da direita, os conservadores, estaríamos muito bem representados, que eu tenho um monte de banana lá na Câmara atualmente, tá? Mas sobre essa questão das CPIs, eu tenho muito pé atrás com CPIs, com pessoas, esse partido Rede aí, que é um braço da esquerda, né? Esses partido centrão aí, eu não dou conta deles não, porque eles vão aonde que está favorável para eles. O meu receio em relação a isso daí, vindo desse partido, a gente descobrir quem serão as pessoas que vão conduzir essa CPI, tá? Quem serão os vereadores ali, porque a chance disso dar em nada, como acontece em muitas CPIs aí, é muito grande, pelo que vai acontecendo durante esse prazo do processo da CPI dos 90 dias. Eu espero que realmente dê alguma coisa. E essa questão voltada para a saúde, exatamente pela saúde, ser o maior orçamento a nível Brasil e a níveis municipais, eu vou dizer uma coisa triste aqui, mas o modus operandi da política é que haja muitos desvios de verba neste sentido. Aqui mesmo, em Uberaba, eu quero fazer um gancho, que saiu uma nota no jornal no dia 13 de maio, sexta-feira, que operação em Uberaba apreende materiais suspeitos de desvios de recurso na área da saúde. Aqui está tendo uma investigação conjunta para apurar desvios de recursos na área da saúde. Ministério Público e Polícia Civil também cumpriram esses mandatos na sexta-feira, dia 13, 5 mandatos de busca e apreensão nas cidades de Uberaba e Ribeirão Preto, e os alvos de busca são suspeitos de lesarem os cofres públicos por meio de pagamento de consultas médicas e procedimentos cirúrgicos não realizados ou executados de maneira irregular. Ninguém foi preso ainda durante a operação. Aí o chefe da Polícia Civil de Uberaba, o delegado-geral Felipe Colombari, segundo ele, as denúncias envolvem contratos firmados entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Grande, o Cisvalegran, e o Hospital Universitário Mário Palmério para atender as prefeituras ligadas ao órgão. Eu espero que essa CPI aí tenha resultados e que, se confirmados as questões,
que sejam investigados e que os culpados sejam punidos, porque a gente precisa de moralizar essa questão. Aqui em Uberaba, eu espero também que essa operação ela vá em frente, que os culpados sejam punidos, porque durante a época da pandemia, o que mais teve aí foram pessoas que ficaram sem consultas, que ficaram sem atendimento médico, isso no Brasil inteiro, consultas eletivas, né? E por quê? Porque estavam liberando vagas nos hospitais para os pacientes Covid, e nisso daí muitas pessoas morreram esperando vagas em hospitais, esperando vagas em consulta, e isso é um tipo de coisa que não dá para a gente simplesmente passar um pano em cima disso daí. E sobre Uberlândia, o vereador Cristiano Caporeso, ele foi um dos vereadores que assinou o pedido da abertura, que vai investigar os gastos com a saúde. No decorrer desse mês, nós assistimos vários vídeos do vereador visitando várias unidades de saúde, e é muito triste realmente o tempo de espera, principalmente para atendimento pediátrico, que foi um dos vídeos que ele acabou fazendo também. A Prefeitura Municipal de Uberlândia tem muito que esclarecer para a população a respeito disso e de diversas outras denúncias de gravidade muito maior. Como foi dito, as duas instituições responsáveis por fazer a gestão da saúde receberam em 2021 800 milhões de reais. Gente, isso é muito dinheiro. Existem vários questionamentos sobre os gastos que a SPDM tem para manter o serviço Uberlândia, como 50 mil para um escritório de advocacia em São Paulo, outros 200 mil mensais para uma empresa paulista de tecnologia de informação. Há também denúncias sobre contratação direta por parte da Secretaria Municipal de Saúde de consultorias, escritórios de advocacia, contabilidade e palestras. Eu super tenho pé atrás com essas palestras aí, viu? O que se quer saber é a regularidade desses contratos, e eu espero de verdade que a CPI ela atinja este objetivo, né? E o motivo dos gastos elevados é a falta de aplicação dos recursos na atividade fim, que é a saúde das pessoas, a contratação dos profissionais de saúde e melhorias das condições de atendimento e espaços físicos. Precisa-se garantir uma saúde pública de qualidade. Por isso, acredito que a CPI seja um bom instrumento para investigar e dar transparência na gestão da saúde pública em Uberlândia. Só que a gente precisa de legisladores que vão estar à frente desse processo aí, comprometidos com a saúde e não com interesses pessoais aí, né? Então, o que eu espero é que dessa CPI é que a justiça prevaleça e que o que tem que ser investigado, seja cobrado e seja punido se houver aí, se comprovado os crimes. Omara, mas é importante aí que a representatividade, né? Quem vai ser o presidente dessa CPI, quem vai ser o vice-presidente, quem vai ser o relator desse negócio. Se não for uma boa mesa, a gente já fica um pé atrás. Realmente, Gi, essas escolhas aí são importantes, viu? Então, aí, meus colegas já disseram quase tudo, né? Tudo, praticamente. Então, eu quero dar só um parabéns para o Caporeso aí, para todos que assinaram essa CPI, né? Que a gente queria uma aqui também, né, Gi? Aqui em Araxá. Mas, enfim, né? Só queria acrescentar algumas coisinhas, né? Eu espero aí que esse vereador aí, Murilo Ferreira, né? O nome dele, que ele não esteja usando, né, essa CPI como palanque, né, político, tá? E que faça aí o trabalho sério, tá? De investigação que merece ser feito, tá? Porque nós, eleitores, nós já estamos cansados, sabe? Estamos por aqui de politicagem. Então, assim, a gente sabe que a saúde é ruim em todos os lugares, tá? E que não é de hoje que ela é ruim. Tá? Então, está passando da hora desses prefeitos, esses governantes, criarem vergonha na cara, sabe? E fazer bom uso do dinheiro público. A população, gente, ela está acordando, tá? A gente está falando de política o tempo todo, nas redes sociais, tá? Na rua, em festa, tem as tias do Zap. Então, até eu estou falando de política, quanto que eu poderia imaginar que eu estaria falando de política hoje? Nunca. Então, assim, eu espero de verdade, viu? Que isso aí não acabe em pizza, tá? E que esses 9 vereadores aí honrem os votos que eles receberam, né? De confiança das pessoas, que eles honrem isso daí. E eu digo mais, gente, é na saúde que o povo mais sofre, tá? Então, assim,
Vamos cuidar, vamos fiscalizar, né, e fazer dessa CPI aí, né, uma boa investigação, tá? Porque não tem nada pior para uma mãe, para qualquer pessoa, né, gente, ver um filho doente, uma pessoa doente na família e precisar ir na saúde pública e ser esse caos que é, sabe? Esses dias eu até vi uma senhora que morreu, que eu estava no hospital, o teto caiu na cabeça dela. Então, gente, isso é lamentável acontecer, pelo amor de Deus, viu? Então, vamos honrar os votos que vocês receberam, tá? E fazer o trabalho bem feito que tem que ser feito. Com certeza. Vamos seguindo em frente, né? Mas antes de trazer o próximo assunto, eu quero convidar você para entrar lá no nosso aplicativo Telegram. Se você ainda não tem o Telegram no seu celular, baixa, ele é gratuito, ele é um aplicativo bem fácil aí de se comunicar, e lá a gente coloca, além do programa, né, também os vídeos cortados, que eu gosto sempre de reforçar com você. Fica mais fácil, às vezes, de você compartilhar com alguém que você conhece, com alguém que você acha que esse conteúdo é interessante, que pode alcançar aquela pessoa. Então, os cortes por assuntos, pelos temas que nós trazemos aqui, eles vão sempre para lá, para ficar mais fácil para você compartilhar. Basta você instalar o aplicativo e ir na lupa para encontrar programa ou X da questão, lembrando que é gratuito o aplicativo, tá bom? Vamos seguindo em frente ainda em Uberlândia, agora para tratar de doutrinação ideológica nas escolas. Na semana passada, o vereador Cristiano Caporeso, do PL, denunciou em seu perfil nas redes sociais que a Escola Estadual Américo René Gianetti está promovendo propaganda LGBT para os seus alunos. Ele recebeu fotos e vídeos que mostram as paredes e corredores internos da escola tomados por cartazes e frases. Gente, presta atenção. Incentivando a adesão ao homossexualismo. Entre aspas, nas frases que estão aí na tela, que a gente faz questão de trazer para você. Não sejam héteros, sejam gays. Os pais que denunciaram o conteúdo ao vereador disseram que todo o material foi produzido pelos alunos em um trabalho com o tema diversidade, ministrado por um professor da disciplina de artes. O vereador visitou a escola para buscar informações e foi recebido pela diretora Andréia Cristina Santana, que confirmou. Se tratava de uma exposição de trabalhos feitos na disciplina de arte. Ainda segundo a diretora, a matéria faz parte do plano de aulas da disciplina e veio da Secretaria de Estado. Caporeso disse que vai oficiar a Secretaria Estadual de Educação sobre o ocorrido. A escola recebe desde o ensino fundamental 2, que estão aí crianças de 11 a adolescentes de 14 anos, 6º ao 9º anos, e ensino médio, onde estão adolescentes dos 15 aos 17. A instituição tem 1.430 alunos matriculados, de acordo com o Censo Escolar 2021 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Ellen, a coisa vem crescendo gradualmente, né? Antes, o que era uma campanha de respeito, tolerância, inclusão, hoje virou uma propaganda descarada. Sejam gays, não sejam héteros. Então, eu estou realmente muito preocupado com essa questão do trabalho cada vez mais latente, aí, cada vez mais escancarado da ideologia de gênero nas escolas. E a parte quando você diz no texto aqui que se tratava, de acordo com a diretora Andréia Cristina, se tratava de uma exposição de trabalhos feitos na disciplina
de artes. Ainda segundo a diretora, a matéria faz parte do plano de aulas da disciplina de artes e veio direto da secretaria. Uai, arte agora é falar sobre homossexualidade? Isso virou arte? Para criança de 11 anos, de 11 a 14 anos, que tem lá, o público que tem lá na escola? O que está acontecendo? Falar sobre... eu até falei isso na questão do aborto. É interessante, sim, que se trabalhe educação sexual nas escolas para o público que precisa ser trabalhado. Você vai inserir educação sexual não para crianças de 10, 11 anos de idade. Você vai inserir para adolescentes acima de 14 anos de idade. Por quê? Porque ali eles já têm um discernimento, conhecimento maior, até porque as redes sociais elas estão aí, também não tem como a gente ficar segurando muita coisa. Só que informação com responsabilidade, informação com o dever de informar realmente, de escolarizar, de educar as crianças, a educação, ela tem que vir de casa. A escola, ela tem que pregar um papel ali de escolarizar essas crianças. E se essas dúvidas estão surgindo, está acontecendo esse movimento que está partindo das crianças, por exemplo, então qual que é o papel da escola? O papel da escola não é incentivar A ou B. Ou você vai trabalhar e orientar com educação sexual. Mas daí você inserir ideologia de gênero e fazer tipo campanha para isso, não sejam héteros, sejam gays. Isso é bizarro, gente. Isso é bizarro. E eu estou vendo esse movimento cada vez maior. E eu vejo também, baseado a própria esquerda, pegar e o tempo todo falar, não, gente, a gente não tem ideologia nas escolas. Tá claro, tá óbvio. E aí, quando você faz uma escola cristã, como foi o nosso tema que a gente debateu na semana passada, faz uma cartilha pregando valores ali cristãos, não, mas aí você vai ter no Ministério Público. Eu quero saber se para esse tipo de coisa aqui, o Ministério Público vai atuar também. Eu quero saber se o Ministério Público vai fazer o trabalhinho deles de multar a escola e de fazer o papel odioso, horroroso que eles fizeram na escola de Itaúna, que já foi tema aqui no nosso programa também. Qual que vai ser o papel? Porque o que eu estou vendo aí é uma corrente que está cada vez mais tentando destruir famílias, tentando inserir isso na sociedade, não é de modo a respeitar, ou a gente aprender a respeitar a questão da homossexualidade. Não, é como se fosse uma imposição. Sejam gays, não sejam héteros. Que porcaria é essa que vocês estão ensinando para criança de 11 anos, gente? E escola, que deveria ser um lugar onde que os pais deixam os filhos lá de uma maneira, não, aqui meus filhos estão seguros. Olha o que está sendo trabalhado na cabeça dessas crianças. Português, matemática, história, geografia, isso não é mais importante. Importante é, vamos ser gay, não vamos ser hétero. Pelo amor de Deus, isso é papel de escola? Não tem condição, isso está ficando cada vez mais evidente. E se pessoas... a postura do Caporeso, ele está de parabéns por ele estar investigando, porque são poucos vereadores, poucas pessoas do Legislativo que estão se levantando para poder ir contra uma barbaridade dessa daqui, uma bizarrice dessa daqui. E tem sim que se levantar, tem sim que se posicionar. Isso aqui não tem nada a ver com preconceito, não. Isso aqui a gente está trabalhando, é uma questão relacionada a crianças, ao que é ensinado para essas crianças num ambiente escolar. Escola, vamos ser muito sinceros, eu tive 11 anos, eu não aprendi isso aqui na escola, não. Tá? Então, tem uns papéis aí que estão se invertendo e cada vez mais o Estado está querendo terceirizar essa educação. E se vocês, pais, deixarem, é isso aqui que vai ser pregado, tá? Então, que fique aí o alerta. E parabéns, mais uma vez, ao Cristiano pelo trabalho que ele está fazendo em Uberlândia. Omara, disciplina de artes agora, ao invés de aprender a desenhar, fazer uma escultura, fazer uma pintura, né, os tempos aí clássicos, Renascimento, sei lá mais o quê. Não, agora arte não é isso aí mais não. Os grandes artistas, né, isso aí não é arte mais não.
Gente, isso aí é a teoria de gênero aí a todo vapor, né? Teoria, né, ideologia de gênero. Então, assim, infelizmente, gente, muitas pessoas, elas não buscam informações, né, sobre a face oculta dessa ideologia de gênero, né? Dizem que a ideologia de gênero, a teoria de gênero, ela é uma luta contra o preconceito, né, e uma forma de se combater aí a intolerância, tá? Essa é a fachada da ideologia de gênero, tá? A gente tem que concordar que é uma excelente propaganda, né, gente? Né? Luta contra o preconceito e a intolerância, excelente propaganda, mas é tudo marketing, viu? Tudo marketing, porque estão tentando ocultar a verdade. Sabe qual é a verdade? A verdade é que isso aí é uma engenharia social, faz parte dessa engenharia social. Engenharia social é o que a escola faz, gente. É o que ela está fazendo com as crianças, tá? Isso aí está sendo desenvolvido, gente, há décadas, viu? Há décadas. E a premissa básica é a de que toda diferença, ela implica em desigualdade. E, consequentemente, gera preconceito, tá? Então, assim, embora a aparência dessa teoria, ela seja a luta contra o preconceito e ao respeito à pluralidade, né, o conteúdo dessa ideologia é a desconstrução da identidade humana. É essa o objetivo. Tá? Aí você deve pensar assim, nossa, mas a Omara está viajando demais, gente. Eu me baseio nesse livro aqui, gente, ó. Essa mulher, a Ana Carolina Campagnolo, ela fez um estudo de 15 anos sobre o assunto, tá? Então, procuro que vocês, eu sugiro que vocês leiam, que vocês vão ficar meio chocados, tá? Então, assim, é a desconstrução da identidade humana, tá? Dos valores da sociedade e dos costumes também, tá? Eles querem desconstruir a heterossexualidade e a heteronormatividade, que eles chamam de compulsória, né, que trocando em miúdos, é como se fosse imposto para a sociedade ser heterossexual, tá? Que é uma questão de biologia, tá? Querem desconstruir o homem, a mulher, querem desconstruir a família, tá? Esquecendo que sem esses elementos, o homem, a mulher, a família, a sociedade acaba, né, gente? Então, essa ideologia é a mais radical da história, tá? Porque ela pode, sim, destruir, tá, o ser humano e acabar com a sociedade. É tanta loucura, gente, que é difícil da gente acreditar nisso. Mas é exatamente isso que está acontecendo. No livro A Dialética do Sexo, da Shulamit Firestone, ela induz as mulheres, por exemplo, a se libertarem da ditadura do biologismo. Eles acham que a biologia é opressora, tá? Diz que nascer mulher é ser escravizada até mesmo pela maternidade. Olha o absurdo. A Simone de Beauvoir, que é a mãe do feminismo, né, que as feministas amam essa Simone de Beauvoir, ela diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Que ser mulher é uma construção social. Então, que a pessoa nasce neutra, ela não tem sexo. Enfim, gente, eu falei tudo isso aí só para ilustrar um pouquinho o que está acontecendo agora, tá? Que vem sendo aí arquitetado há décadas, tá? Então, o que aconteceu nessa escola e que vem acontecendo, né, não é simplesmente, assim, ensinar a respeitar as diferenças. Não é isso, gente, o objetivo. Isso aí é o que está na fachada, tá? E se fosse isso, eu bastaria ensinar o respeito para as crianças. Não precisava ficar tocando nesses assuntos, né? E o que está acontecendo, gente, é que essa agenda gay aí, ela está a todo vapor. Está a todo vapor. E é uma pena, viu, que o movimento LGBT, ele tenha se desvirtuado tanto e se transformado aí nisso aí, sabe? Porque eles estão conseguindo atrair ainda mais intolerância, sabe?
E não é à toa que eu vejo muitos gays, muitas lésbicas, transexuais, tá, se posicionando contra esse movimento, contra essa agenda, porque eles não se sentem protegidos, eles não se sentem representados, tá, nem respeitados por esse movimento. Aliás, muitos estão até se posicionando contra partidos de esquerda, tá, que sequestraram aí essa causa, né, como se fossem os legítimos representantes dela, quando não são, tá? Então, esse movimento político LGBT, ele está prejudicando muito a comunidade LGBT, tá? Que não compactua com isso daí, tá? Muitos até são atacados por dizerem não fazer parte disso. Uai, cadê a tolerância, gente, desse movimento LGBT? O gay que não concorda, então, tem que ser rechaçado, tem que ser xingado, tem que ser excluído. Uai, qual que é o problema dele escolher? Tá? Então, assim, o Caporeso está certinho, tem que bater de frente mesmo com essas coisas, tá? Isso aí não pode ficar assim, tá? Porque se continuar desse jeito, onde que a gente vai parar? Tá? Então, é isso aí, Caporeso, vamos para cima desse povo. Se continuar assim, eu te respondo onde vai parar. Ser hétero vai se tornar crime. Já estão tentando criminalizar a religião, é o que fizeram lá com aquela escola que a Ellen citou, dizendo que a escola tem que ser multada em R$500 mil por ter dito que o Che Guevara foi um assassino comunista, perigoso. Então, estão tentando criminalizar a religião, criminalizar os cristãos, criminalizar a heteronormatividade. Não é isso, Agenor? Exatamente. Depois, quando o Bolsonaro fala que vai cancelar da grade do MEC algumas disciplinas escolares, aí a esquerda fica barbaridade, né? Fica pé da vida. Mas é uma matéria que poderia ser utilizado para trazer cultura, né? Por exemplo, a minha filha, ela desenha muito bem. E eu tenho duas filhas, uma de 9 e outra de 4 anos. A de 9 já desenha muito bem. A de 4 já está começando a fazer uns desenhos que já assusta a gente só de ver, de tanto que é além do seu tempo, né? Então, por que uma matéria dessa não pega esse dom e faz explodir, né? O professor, ele tem que ter esse feeling de perceber, isso inclusive é a esquerda que traz, né? Ele tem que ter o feeling de perceber o que o aluno, qual que é o dom do aluno, né? Porque a escola do positivista, ela quer dar uma aula metódica e objetiva para todo mundo. Todo mundo tem que ser bom em matemática, todo mundo tem que ser bom em português, tal. Mas, até a esquerda que trouxe à baila isso aí, cada pessoa tem o seu limite, tem a sua vocação e tem seus dons. Isso tem que ser aproveitado, né? Porque diz aquele jargão, quando você trabalha numa coisa que você gosta, você nunca trabalha, você faz o que gosta. Então, se a gente conseguir encontrar isso e fazer aflorar o dom da criança, o que a gente não teria de profissionais de altíssima qualidade aí, né? Diferente de você criar profissionais que estão ali no mercado por causa dos altos salários, né? Ou você vai me dizer que não existem médicos que estão lá porque medicina dá muito dinheiro e você pode ficar tranquilo que você vai... Formou em medicina, você já está aposentado, né? Então, imagina se a gente vai tratar isso lá do início até o fim, lógico, sem ideologia, inclusive Paulo Freireano, né? Joga isso para a galáxia. Então, é essa questão, não se pode falar, não se pode tratar a questão desse professor como algo generalizado, né? Esse cara é um
de uma minoria que tenta degradar a mente das nossas crianças, né? Porque a gente precisa, são de professores que estão engajados em fazer isso que eu falei, pegar a criança, o dom da criança e aflorar. Ou, se não tem esse dom, se você não é um professor com esse dom de aflorar os dons das crianças, apregoe a questão do estrito da matéria. Não vai sair da sua matéria. Professor de história falando sobre ideologia de gênero, nada a ver com ele, né? Professor esse daí, nesse caso aí, falando de ideologia de gênero, né? E não só discutindo, mas não só apregoando, mas obrigando, né? Compulsando. É complicado a gente definir isso, porque eu acho que ele está usurpando do cargo de outrem, né? Ele não é competente para aquela discussão. Professor não dá opinião. Professor segue matéria. Ele dá a matéria que ele foi treinado para dar, né? Ele leciona o que ele foi treinado para dar. Não sua opinião própria. Sua opinião não importa para a criança. A criança ela vai criar a própria opinião dela. Deixa que ela faça isso. Agora, ensine ela a escolher as opiniões, né? Bom, isso realmente é uma engenharia social. Foi esse tipo de desconstrução da identidade humana que o regime militar nos protegeu, foi o que eu entendo, há muito tempo, foi o que uma das proteções que nós tivemos no regime militar foi essa, não deixou aquele golpe de 64 acontecer e segurou isso por um bom tempo, lógico, usando a metodologia da Constituição daquela época, que não existia a Constituição de 88, era outra, né? Mas eu vou trazer uma questão aqui complicada. Eu fiz um trabalho uma vez no colegial sobre a teoria da homossexualidade na gestação. Quando começou a discutir essa questão aí, eu, com muita curiosidade, fui pesquisar e fiz um trabalho na escola. Me dei muito mal no trabalho, lógico, mas eu aprofundei muito. Isso há muito tempo atrás, pensa. Colegial, eu já tô com 41 anos. Eu fui descobrir que na gestação, se você aplica hormônios considerados femininos no bebê, ele vai construindo os seus neurônios, o cérebro, com trejeitos femininos. Então, se você aumenta a quantidade de hormônios femininos e abaixa o de masculino, você consegue pegar, por exemplo, um bebê machinho e fazer ele receber trejeitos femininos. Imagina aí essa construção durante 9 meses de sua formação, tá? E isso acontece também fora do ventre da mãe. Hoje em dia, por exemplo, os homossexuais que preferem, não sei qual que é a nomenclatura, mas que gostam de mudar o corpo, eles tomam hormônio progesterona. Para quê? Para ampliar os seios, por exemplo, para ter uma voz mais fina, para arredondar o corpo. E eu fiz um trabalho em cima disso daí, mas eu fui a fundo, fui pesquisar. Não achei nenhum livro falando sobre isso. Me dei mal, esqueci, passou. Aí, há pouco tempo atrás, eu entrei na internet e vi esse comunicado aqui de 2014, de janeiro de 2014. Livro polêmico afirma que homossexualidade pode ser definida na gravidez. Segundo o holandês Dick Frans Swab, no seu livro Nós Somos os Nossos Cérebros, a homossexualidade estaria ligada a uma mudança na composição hormonal e na formação do cérebro. Então, seguindo essa teoria, homossexualidade não é escolha. Então, nós não teríamos problema de alguém que está mais velho escolher a homossexualidade. Ele pode experimentar, por causa do meio que ele vive, está incentivando demais, que é o caso da escola, ele pode experimentar, mas ele não vai gostar e não vai seguir, a não ser que ele seja estimulado quimicamente, né? Essa é uma teoria. Existe um livro, o médico escreveu, então, assim, é uma teoria. Porém, é realmente um absurdo ser tratado dentro da escola, né? A escola deveria estudar, lecionar matérias de
de questão técnica e não ideológica. Estão extrapolando em muito, né? Como é que chama isso? O dever deles, né? O que eles servem para fazer, né? Antes de partir para o último assunto dessa noite, eu quero reforçar com você que o Programa X da Questão é um trabalho totalmente independente. Nós não recebemos nenhum financiamento público e não temos patrocínio privado. Então, precisamos de você, tá? A gente precisa de você para que a gente cresça aqui na plataforma. Então, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Lembre-se também de acionar as notificações para ser informado todas as vezes que um novo conteúdo for disponibilizado. Nosso objetivo, você já sabe, é trazer uma visão conservadora dos principais assuntos que acontecem aqui no Triângulo, no Alto Parnaíba, em Minas. Queremos ser um refúgio para as vozes conservadoras que não encontram espaço nas mídias tradicionais. Partimos, então, para o último assunto em debate nessa noite, agora um assunto aqui de Araxá. Avesso a críticas, o Poder Executivo de Araxá está pregando para convertidos nas redes sociais e bloqueando seguidores que têm opinião divergente. Em plena era das relações virtuais, tem se tornado cada dia mais comum encontrar por aqui em Araxá pessoas que relatam terem sido bloqueadas nas contas oficiais da Prefeitura de Araxá no Facebook e no Instagram, que são as duas principais redes por aqui. A exclusão de quem pensa diferente expõe a falta de transparência das autoridades eleitas, viola o livre acesso à informação e cerceia a liberdade de expressão. O bloqueio parece ser a solução instantânea contra aquele eleitor que está descrente com o atual andamento por aqui das coisas. Ele acaba sendo expulso do convívio virtual ao menor sinal de discordância. Uma atitude que facilita a criação de uma massa de discípulos com pensamentos idênticos. Pelos grupos de WhatsApp, os excluídos virtuais levam na brincadeira e dão as boas-vindas ao clube dos bloqueados, cada vez que um novo eleitor é expulso. E aconteceu com você, né, Omara? Você entrou para o clube aí recentemente. Já levantei o dedo, que eu fui excluída. Então, gente, eu estou bloqueada no perfil pessoal do prefeito, Robson Magela, sei lá. Tá? Eu já tive um comentário meu aí excluído da página da prefeitura, quando eu fui questionar sobre o plano de saúde que a prefeitura estava fazendo para os servidores públicos, tá? Assim, eu acho que todo mundo merece saúde de qualidade, tá, gente? A questão não é essa. Eu fui perguntar assim, a Araxá não tem a saúde tão boa, por que estão fazendo plano de saúde para os servidores? Não entendi. Esse foi o meu comentário, tá? Aí, ele foi removido, tá? E eu fiquei restrita aí na página da prefeitura. Não me bloquearam, mas curtir, comentar, eu não podia, tá? Então, hoje eu nem sei mais como tá, que agora eu só observo e não falo mais nada. Não tentei falar mais nada, falo aqui. Agora, eu não entendo, tá? Por que um ser humano tão sensível como o Robson, como o prefeito, ele entra para a política, sabe? Não consegue lidar com as críticas, gente. Então, assim, prefeito, eu acho que você deveria buscar soluções através dos comentários, através dos feedbacks das pessoas. É ali na rede social que você poderia dar muito norte, viu? Para o seu mandato, tá? Um prefeito aí preocupado com o povo, sabe? Deveria escutar mais, viu? Os comentários das pessoas lá. E não ficar bloqueando,
as pessoas em rede social, tá? Isso prova, gente, que ele não tem interesse nenhum, tá? Em ouvir os anseios da sociedade, tá? O interesse dele é ser bajulado, né? O prefeito, ele precisa entender aí de uma vez por todas que ele é um funcionário público, tá? E que nós aqui, pagadores de impostos, é que somos os patrões, tá? Fazia tantas críticas aí quando era vereador, né? Então, prefeito Rubens, Robson, o senhor está errado, tá? É inadmissível um comportamento tão infantil assim para um prefeito, tá? Esse tipo de político, assim, não vai existir mais, não, tá? Esse que gosta de ser bajulado, esse que fica aí só dando tapinha nas costas do povo, tá? Que se sente, assim, estrela, né? Que fica lá encastelado lá na prefeitura, né? Tiraram a prefeitura aqui da Boa Vista, onde ele saía, dava de cara com o povo, e levou lá para João Paulo II, como se fosse lá o Monte do Olimpo, lá, como se ele fosse um deus. Fica lá, não dá de cara com o povo tem que ir lá. Ninguém vai lá, gente. Quando era aqui na prefeitura, ele saía da prefeitura, dava de cara com o povo. Agora, tá? Só aparece em época de eleição, viu? E assim, esse tipo de política também vai acabar, tá, gente? Tá? Que visa só os seus próprios interesses, uma política demagoga. Ai, que preguiça. Prefeito, eu não tenho nada contra a sua pessoa, absolutamente nada. Mas, como cidadã, eu tenho direito de externar minha opinião, tá? De criticar, de questionar, de falar o que eu quiser, que me der na telha, tá? Afinal, eu tenho cérebro, eu penso, tá? Então, assim, esse negócio aí não tá certo não, viu, prefeito? Você pode dar uma verificada aí. Nós não estamos na ditadura, tá, prefeito? Só lembrando que a sua atitude é lamentável, essa atitude aí. Porque nenhum funcionário vai fazer isso da cabeça dele, não. Alguém mandou fazer, tá? E, assim, eu sempre achei que você estava mal assessorado, mas eu tô começando a mudar de ideia. Porque você não é democrático, tá? Você flerta com ditadura, que a gente percebeu isso na pandemia. Você está num partido de esquerda. Você não se posiciona contra nada, assim, e nem a favor de nada. Você, sabe, não posiciona com nada. Por fim, está se tornando um político irrelevante, tá? Sem futuro nenhum. Pronto, falei, que eu posso falar. Agenor, é que você avalia aí um comportamento tão democrático, né? Você pensar igual eu, você pode comentar. Agora, se você pensar diferente... Não, eu queria perguntar para esse prefeito aí se ele governa para alguns ou para todos. Porque se ele governa para alguns, né, se a lei dissesse, por exemplo, que ele governa para alguns, então ele tem o direito de bloquear a sua conta pública para aqueles que ele não governa. Né? Então, nós vamos aqui dividir a cidade agora em dois setores. O setor virtual. Tem a militância dele, o núcleo duro. Existe os que estão em volta ali, que são os mamadores, bajuladores. Existe aquela classe da cebola, que são os desinformados, que ainda apoia ele. Até aí, esse círculo, ele governa para esses aí. Passou desse círculo, ele bloqueia. Porque aceitar crítica é coisa de esquerdista, né? Esquerdista adora aceitar críticas. Né? E eu volto a dizer, não existe centrão. Ou ele é de esquerda, ou ele é de direita, conservador, ou ele está no meio termo aí, querendo mamar dos dois lados, e esse tipo de pessoa é perigoso. Por quê? Porque ele está em cima do muro e ele é imprevisível. Ora ele vai apoiar o Bolsonaro, ora ele vai apoiar a extrema esquerda e vai te colocar numa saia justa ou te levar a pior das questões, como a falência, a perda da própria vida. Como a gente viu em muitas cidades acontecendo aí.
partidos que se diziam de direita, prefeitos aí que se diziam de direita, conservadores, decretando estado de sítio, basicamente, toque de recolher noturno, por decreto, né? Daí a gente vai na Constituição, lá no artigo 5º, né? Não existe crime, a não ser que seja em virtude de lei. Não tem lei dizendo que decreto pode fazer isso. Ele riscou o artigo 5º da Constituição inteira quando ele fez isso. Decretar a obrigação de máscara, decretar o fim das empresas. Não, a sua empresa não vai funcionar. A sua empresa tem que ficar fechada, né? Você não pode trabalhar porque você é um risco à sociedade. Meu decreto determinou isso. Não, mas é que eu me baseei numa junta de médicos que são incontestáveis, né? Então, é desse jeito que eu acho que eles estão trabalhando, né? Eles, como nossas colegas aqui bem disseram, flertam muito próximo com as ditaduras e vou te ser sincero, não merece os nossos votos daqui para frente. E como a nossa colega disse, são defuntos políticos, porque a população acordou. Aquela questão de não se discute religião, não se discute política nem futebol, acabou, não existe isso mais, o povo acordou, viu o quanto é prejudicial não discutir política no boteco, no bar. Hoje, no boteco, no bar, se discute quem é o ministro e o que o ministro fez de errado. Tanto é que teve um ministro do Supremo lá que mandou prender um cara que falou mal dele no boteco. Então, é uma questão preocupante esse tipo de tomada de decisão. Flerta mesmo com a ditadura, né? Porque a lei não diz que você governa para pouco, você governa para todos. E se você não quer, não aguenta crítica, não vá para a vida pública. Então, se você governa para todos, não tem direito de bloquear no perfil público as pessoas que falam mal de você. Tá? Porque as pessoas que falam mal de você, você pode utilizar como crítica construtiva. Às vezes a pessoa se excedeu na forma de postar uma mensagem, né? Mas, cara, cabe para o pior dos excessos verbais uma resposta à altura. Não cabe bloqueio, cabe uma resposta à altura. Né? Então, essa índole de ditador, né? Imagina se esse prefeito, eu fico imaginando se esse prefeito tivesse poder dos três pilares da democracia, né? Dos três poderes do democrático. Se ele fosse julgador, se ele fosse executivo, se ele fosse legislativo. Imagina o que um cara desse não faria. Né? Então, assim, eu não quero um cara desse comandando o executivo, porque, primeiro, ele está em cima do muro, e ele não sabe que lado apoiar, a cada momento apoia uma coisa, para se eleger ou se reeleger, ele vai apoiar Bolsonaro. Agora, depois que ele se reelege, ele vai trabalhar as pautas esquerdistas. Não é esse tipo de pessoa que eu quero. Né? Então, prefeito, o senhor fez errado, o senhor não tem que bloquear as pessoas no seu perfil público. Né? É público. Essa palavra tem um significado e procura no dicionário. Né? Não é porque o nosso presidente do Senado cancelou todas as suas contas em um período de sua sobrevivência política, né? Eu digo sobrevivência política porque o povo já sabe quem é quem, sabe quem fala a verdade, sabe quem não fala a verdade, sabe quem traz a luta para a democracia, a luta para o povo, mas alguns a população sabe que não traz, né? E que são extremamente interesseiros. Né? E esse pessoal que está no meio termo são muito interesseiros e são muito perigosos. Bom, eu sou contra e por aqui não teria meu voto. Agora
Omara falou uma coisa que me lembrou algo, Ellen. Por aqui, tá igualzinho a campanha do ex-presidiário. Para ele ir em algum local, sabe? Manda toda a estrutura da prefeitura, faz uma bela limpeza, atende todos os anseios daquela comunidade, monta um palanque, leva toda a estrutura pública e aí ele vai naquele local. Agora, sem essa programação, não aparece em lugar nenhum, não. A Omara trouxe isso e eu achei interessante de te apresentar essa visão, né, para você que não está aqui, antes de você trazer seu comentário. Por aqui está desse jeito. Só vai no local muito bem organizado, que recebeu toda a estrutura para que ele esteja lá, que todo mundo foi muito bem massageado nos seus desejos e nos seus anseios, antes que ele leve a sua ilustre presença. Prefeito de Araxá está fazendo essa mega estrutura para ser recebido nos lugares? Então tá justificado aí, por que ele está saindo bloqueando as pessoas? Ô, prefeito, deixa eu te dar um recado, eu não te conheço, não, mas o senhor é famoso, sabe? E quem elegeu o senhor foi o povo. Se o senhor começa a bloquear quem te elegeu nas redes sociais, querido, porque o senhor não tem tá fazendo escola com STF, tá fazendo escola com Facebook, com Instagram, que sai dando bloco nas pessoas, que sai dando shadow ban nas pessoas, eu vou te dizer, o senhor vai ser vai ser um prefeitinho aí de um mandato só. Isso é muito vergonhoso. O senhor tem vergonha na cara, não? O senhor deve satisfação para o povo. Se o povo está reclamando, eles têm direito de reclamar, porque é o povo que paga seu salário. Ou o senhor está achando que foi eleito, o senhor é bonito? Não, porque o senhor fez um monte de promessas durante a campanha, promessas essas que as pessoas confiaram o voto deles no senhor. Ou o senhor trocou o voto deles por cesta básica? Saco de cimento? E aí, se foi, aí quem realmente não votou no senhor, porque o senhor não pagou cesta básica, ou não deu saco de cimento, aí o senhor tem que bloquear mesmo. Entendeu? Mas eu tô te dizendo, isso é muito antidemocrático. E pessoa, aí eu vou repetir uma frase aqui, eu vou parafrasear alguma coisa aqui, daqui a cabeça de ovo, chamado Alexandre de Moraes, quando ele não era um ditador da toga ainda. Se você não tem competência, ou se você não dá conta de ouvir críticas da população, você não deveria nem ser candidato, se candidatar a um cargo público. Ou o senhor está achando que vai ser tudo flores e elogios? Não. Por isso que eu acho que nós ainda estamos vivendo numa democracia. É só. Eu gostaria muito que esse comentário chegasse no senhor, que o senhor assistisse mais o programa X da Questão, que o senhor anda mal assessorado, porque se a sua assessoria de comunicação está mandando o senhor bloquear as pessoas na rede, pode mandar esse povo embora, porque estão trabalhando contra o senhor. Um abraço ao pessoal de Araxá aí que nos assiste. Muito obrigada. E só reforçando para você que nos acompanha, eu fiz questão de entrar em contato lá, né, para saber o motivo, procurar saber por quê, ou se, pelo menos, eles acham que não é verdade, né, às vezes, talvez, eles não estão fazendo isso, né, e a população acha que está sendo bloqueada, né, mas não está. Mas não fui respondida não, viu, gente? Fui ignorada. Acho que a nossa opinião, ou até a gente perguntar, é irrelevante também, não merece nenhum tipo de resposta, não. Eles estão muito acima, sabe? No topo da pirâmide, e a gente é irrelevante. Mas, vamos lá. Nós chegamos ao final desse 20º episódio do programa X da Questão. Agenor, muito obrigada mais uma vez, viu, pela sua participação aqui, enriquecendo o nosso debate nessa edição. Boa noite. Boa noite, desculpa, o microfone desligou. Boa noite, boa semana para você. Boa noite, Gi, boa noite, Ellen, Omara.
Foi um prazer enorme participar aqui, trazendo as minhas opiniões, tá? Não estou trazendo nenhuma verdade absoluta, não. Vim trazer as minhas opiniões, só para fomentar realmente o X da questão. E estou liberado para novos convites aí. Gente, prazer imenso. Omara, boa noite para você, boa semana, muito obrigada, viu? Mais uma noite aqui, a gente aliviando, né, as tensões, trazendo aqui o nosso pensamento. Boa noite, Gi, boa noite, Agenor, foi um prazer te conhecer. Boa noite, Ellen, boa noite a todo mundo aí de casa, viu, que acompanhou o programa até aqui, que sempre nos acompanha, né? Tem muita gente aí que está todo o programa acompanhando a gente, né, Gi? A Viviane, eu acho que tem o Emerson, tem um tantão de gente aí que sempre acompanha, tá? Obrigada aí pela audiência de todo mundo. E uma boa semana para todo mundo, né? Começando aí a segunda-feira cheia de energia, e até semana que vem, né, para mais assuntos, para a gente achar aí o X da questão. Beijão para todo mundo. Ellen, boa noite para você, boa semana. Boa noite a todos, boa semana, Agenor. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. A Gi, boa noite. Omara, boa noite. E para vocês, público de casa, que nos acompanhou até aqui e nos deu o prazer da sua audiência, mais uma vez, muito obrigada. E vamos aí para mais uma semana de muito trabalho, de muita luta. Vamos em frente. E muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. Com certeza, vamos em frente, porque desistir não é uma opção. E para você que nos deu a honra da sua audiência nesse episódio, muito obrigada mais uma vez, viu? A gente conta com você para multiplicar esse conteúdo entre os seus contatos. Então, se você gosta de acompanhar aqui o X da questão, que você nos ajude, tá? Compartilha, deixe seu comentário, compartilha, se inscreva, nos ajude a alcançar aí mais pessoas que pensam como nós, que se identificam com esse pensamento e que não encontram espaço por aí em outros meios. Tenha uma boa noite, uma excelente semana. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau!